Então este youtuber está prestes a tentar fazer um dos vlogs mais perigosos do mundo. Agora, mas o nome do cara é Emil. Emil tem 24 anos, mora no Arizona, e o cara é um youtuber, e ele gosta de viajar para outros países, particularmente países com áreas perigosas. E ele gosta de apenas conversar com as pessoas de lá e vlogar. Mas um dia, em 2024, ele vai um pouco longe demais. Ele decide que quer fazer outra de suas viagens perigosas. Mas desta vez ele realmente vai fazer algo ilegal. Ele planeja viajar algumas centenas de milhas da costa do continente indiano para o território restrito da Ilha Sentinela do Norte. E esta é, na verdade, uma foto aérea daquela ilha. Agora, esta ilha é remota. Apenas uma tribo nativa vive lá. E há cerca de 50 a 200 pessoas nesta tribo. Nós realmente não sabemos a população exata porque é muito isolada. Na verdade, muito poucos estranhos realmente estiveram lá. Tipo, viajantes estão impedidos de visitar o local. Na verdade, é ilegal se aproximar a menos de 3 milhas desta ilha. E por causa disso, há muito poucas fotos dos nativos. E há muito pouco material filmado. Tipo, aqui está algo. E nós nem sequer sabemos exatamente que língua aqueles nativos falam. É o quão isolados eles estão do resto do mundo. Mas tanto faz. Myo está determinado a ir para lá. Ele vai vlogar aquele lugar. Agora, eis por que viajar para aquela ilha é tão ilegal. Basicamente é por causa da tribo isolada que vive lá. Eles são chamados de sentineleses, a propósito. E os sentineleses vivem da mesma maneira que os caçadores-coletores dos tempos antigos viviam. Eles usam lanças e arcos e flechas para caçar animais e peixes e coisas assim. E eles se isolaram do resto do mundo por milhares de anos. Na verdade, em 1880, um grupo de europeus armados foi estabelecer contato com o povo da ilha e acabaram sequestrando um homem e uma mulher sentineleses e 4 crianças. E quase imediatamente, o homem e a mulher adultos morreram porque eles não têm imunidade às doenças do mundo exterior, como a gripe ou o sarampo. Então, em teoria, um de nós poderia espirrar e acidentalmente exterminar toda a população. E é por isso que o governo da Índia proíbe qualquer pessoa de ir para lá. Não apenas isso, porque os sentineleses não querem contato com o mundo exterior. Eles são conhecidos por serem muito hostis e muito perigosos para quem aparece na ilha deles. Eles não gostam de estranhos. Eles não confiam em estranhos, e com razão. E quando helicópteros ou pescadores passam, eles ficam irritados e atiram flechas neles. E eu não sei se você se lembra disso, mas em 2018, um americano realmente visitou a ilha, e os nativos de lá o mataram. Era este missionário cristão americano. O nome dele era John Allen, e John Allen criou este plano para viajar ilegalmente para a Ilha Sentinela do Norte. E lá ele planejou viver entre os nativos e converter todos eles ao cristianismo. E então ele se aproximou desta ilha em uma canoa e pôde ver os nativos na costa, e eles estavam muito hostis. E então ele recuou. Mas então John Allen voltou uma segunda vez. Desta vez ele realmente conseguiu entrar na ilha e tentou se comunicar com eles. Mas então um dos sentineleses atirou uma flecha nele e quase o atingiu. Na verdade, ela ficou presa na Bíblia que ele segurava. Então ele recuou novamente. Mas então ele voltou uma terceira vez. E desta vez, os sentineleses o fuzilaram com flechas. E ele morreu, e os nativos o enterraram lá na costa. Meu ponto é que os sentineleses não estão de brincadeira. Isso é sério. E eles não querem ninguém na ilha deles e nem o governo da Índia. Agora, voltando a MO. MO tem um plano diferente. O cara pensa, Ilha Sentinela parece a coisa perfeita para vlogar. E então ele voa dos Estados Unidos até estas outras ilhas no território indiano, muito perto da Ilha Sentinela do Norte. E você pode ver neste mapa, é mais ou menos onde ele está hospedado, e ali está a Ilha Sentinela do Norte. Então é relativamente perto. Então ele chega lá e pega um hotel e pega um caiaque inflável. E eu assumo que ele o compra quando chega lá. Não sei como mais ele poderia ter conseguido. Mas então este cara pensa que vai colocar este caiaque inflável na água e chegar à ilha dessa forma. No entanto, a equipe local do hotel o vê e o impede antes mesmo que este caiaque atinja a água. Eles dizem, não cara, você não pode ir para aquela ilha. É ilegal. E assim seus planos são frustrados e ele tem que voltar para casa. Mas MO ainda não acabou. Ele está determinado a chegar àquela ilha e vlogar os sentineleses. Tipo, quero dizer, pense em todos os likes que ele vai conseguir, cara. E então, alguns meses se passam e agora é 2025 e ele tenta novamente. Ele voa de volta para a Índia, perto da Sentinela do Norte. Mas desta vez, ele tem uma espécie de novo plano. Em vez de um caiaque inflável, ele vai usar um pequeno barco a motor. Aqui está, na verdade, uma foto dele. O problema é que, como você pode ver, este pequeno barco, na verdade, não tem um motor. E então agora ele está ou procurando por um motor ou esperando por um motor. Não tenho certeza de qual.
Mas enquanto ele está esperando que aquele barco receba um motor, ele de alguma forma consegue uma carona para o norte até Baratang, onde há uma tribo local. E ele vloga aquela tribo, o que interagir com aquela tribo também é ilegal sob a lei indiana. Mas ele faz isso de qualquer maneira, porque ele simplesmente não se importa com as regras. Aparentemente ele é como a polícia. Agora, para onde ele vai depois disso é um pouco incerto. Mas 2 meses depois ele acaba de volta em Port Blair, onde estava hospedado antes, e ele finalmente consegue um motor que ele adapta naquele barco em alguma oficina. E agora que seu barco tem um motor, ele está pronto para ir para a ilha Sentinela do Norte. E então ele coloca aquele pequeno barco na água e parte. Agora, a Sentinela do Norte está relativamente perto no mapa, mas da praia onde ele está, na verdade, são cerca de 9 horas de distância. E então, ele tem que usar seu GPS para navegar. E este cara viaja 25 milhas, ou cerca de 9 horas, neste pequeno barco antes de finalmente alcançar a ilha. E então, ele chega lá e vai para a praia. E ele não sabe onde este povo sentinela está. Tipo, é uma ilha grande. E então ele começa a soprar um apito para tentar chamar a atenção deles. Mas infelizmente para ele, ele não obtém nenhuma resposta. Apenas silêncio. E o tempo todo que ele está lá, ele está vlogando a si mesmo em sua GoPro e dizendo: ninguém pousou aqui antes. Eu sou incrível. O que a propósito, nenhuma dessas coisas é verdade. E então ele fica nesta praia e está soprando este apito estúpido por cerca de 1 hora. Mas ele ainda não vê nenhum nativo. Ninguém aparece. Eu acho que eles não vão cair na isca de raiva dele. E então o pobre Emil percebe que tudo isso é um fracasso. E ele junta um pouco de areia para levar de volta com ele como souvenir. E ele deixa uma lata de Diet Coke e um coco na praia como uma oferenda para a tribo. Como se aquela Diet Coke fosse convertê-los. Como se estes ilhéus nativos fossem beber a Diet Coke e de repente pensassem: oh, é isso que temos perdido todos estes anos? Saia daqui. De qualquer forma, uma vez de volta em seu barco, ele passa mais algumas horas um pouco longe da costa, soprando seu apito tentando chamar a atenção dos ilhéus. Mas ninguém nunca aparece. E então, finalmente, ele encerra por hoje e começa a voltar para a praia da ilha principal de onde ele partiu. E eu assumo que leva mais 9 horas para ele voltar. E ele aterrissa na praia. Mas em algum momento de sua jornada, ele foi avistado por alguns pescadores locais, e eles não gostam do que ele está fazendo. Quero dizer, eles sabem que visitar a ilha é ilegal, e então eles imediatamente chamam a polícia. E então, bam, a polícia o encontra e o prende. Aqui está a foto dele. E pelo que li, ele na verdade ainda não foi a julgamento, mas está enfrentando até 5 anos de prisão indiana.